A parte boa, todo mundo te fala. Quanto você pode ganhar, a liberdade financeira, a liberdade geográfica, o quanto é bom fazer swing trade na bolsa, porque você pode usar apenas 15 minutos do seu dia. E realmente, tudo isso é verdade. Mas é muito importante também entender a parte burocrática, a parte chata, os pontos negativos. E com certeza, o principal ponto negativo, a parte mais chata, é essa: as taxas e os custos do swing trade. E principalmente entender o que fazer para não pagar taxas a mais, para pagar taxas justas. E eu vou te mostrar nesse vídeo que se você fizer tudo certo, as taxas são muito baixas. Mas se você errar em algum desses pontos que eu vou te mostrar aqui, as taxas podem ser muito altas. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nogueira, eu sou criador do site Poder do Investimento e também da mentoria PDI de Day Trade e Swing Trade. Então vamos bem direto ao ponto e antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. O primeiro ponto aqui a se entender é que existem dois tipos de taxa. Tem a taxa que é da própria Bolsa de Valores. Então, independente da corretora que você utilizar, você vai ter uma taxa para pagar, tá? Então, esse aqui é um primeiro ponto de alerta. Muitos dos meus alunos que estão começando, até mesmo dos inscritos aqui, me mandam mensagem: Pedro, mas eu comecei a fazer operação aqui de day trade, swing trade, na Rico, e ela falava que era taxa zero, mas está me cobrando R$50 aqui. Como assim? Muitas das vezes também tem taxa de corretora embutida, que eles não falam, tá? É taxa zero de corretagem, mas muitas das vezes essas taxas são as taxas da própria bolsa e as pessoas não sabem que existe essa taxa. Então vou te mostrar também que tem essa taxa da bolsa para swing trade e vou te mostrar quais são as taxas da corretora. E aqui que vem o primeiro ponto: se você não quer pagar taxas absurdas, escolha muito bem a sua corretora, porque tem corretora aqui que vai te cobrar taxa que realmente inviabiliza grande parte dos investimentos. Vou te mostrar ainda no vídeo de hoje principais corretoras e suas taxas em uma tabela bem demonstrativa. Então, quais são as taxas da corretora? A corretora tem uma principal taxa, que é onde ela deveria ganhar dinheiro aqui, que é a taxa de corretagem. Então, nós temos a taxa de corretagem, que é basicamente aquela taxa que você paga sempre que você envia uma ordem e essa ordem é executada. Então, uma dúvida aqui que tem para iniciantes é o seguinte: Pedro, eu pago a cada ordem que eu envio? Não, você vai pagar a cada ordem que é executada, certo? E aí nós temos a taxa de corretagem. Hoje, a maioria das corretoras são taxa zero. E agora que nós já entramos com essa tabelinha que está lá no meu Instagram, eu deixo até fixado aqui, tá? Então já peço para que você me siga lá para acompanhar. Vou postar outros aqui de opções também, as corretoras mais bem avaliadas. Estou sempre postando conteúdo novo. Nós vamos abrir aqui logo essa postagem e aqui nós temos essa parte da taxa de corretagem, que são essas duas primeiras aqui. Também de day trade, também tem essas três aqui para lotes normais, lotes fracionados, que é quando você compra de uma em uma ação, e day trade. Na verdade aqui não muda nada, antes mudava, agora atualizou e todas cobram o mesmo tanto aqui, para um ou para o outro. E tem day trade que tem grátis em praticamente todas as corretoras. Mas vamos tratar de swing trade, que seria em lote de ações normais. As corretoras são taxa zero em corretagem, então entenda isso, tem outras taxas, tá? Taxa zero geralmente é de corretagem. Aqui nós temos CM Capital, Rico, Clear, Toro, Inter, Nubank, todas sendo taxa zero de corretagem. Então você pode mandar quantas ordens você quiser, podem ser todas executadas, que não vai ter taxa, certo? Porém, temos sim corretoras que cobram taxa. Por exemplo, BTG Pactual, vou pegar que está no meio aqui. Se você manda, por exemplo, uma ordem de compra e uma ordem de venda no BTG, você vai pagar, na verdade, aqui R$4,50 por ordem. Então, em uma compra e depois venda, você vai pagar R$9, que seria um swing trade, né? Comprar e depois vender. Então, vou pagar R$9 ali por operação. Se eu compro uma vez, compro outra, compro de novo, compro 5 vezes ao dia, depois vendo 5 vezes no outro dia, vou pagar 10 vezes isso daqui, certo? Então realmente fica bem caro para quem quer fazer trade. Eu recomendo bastante, se você quer fazer trade, ou você vai para uma corretora taxa zero, ou então você vê os pacotes de corretagem dessas corretoras que cobram. Dá para você entrar lá no site delas, ou então entre em contato com o suporte e fala que você vai fazer muitas operações e se não tem algum pacote de corretagem. Às vezes você paga ali R$50 para poder fazer 1000 operações por semana, vai compensar mais. Se você faz questão de utilizar alguma que cobra taxa de corretagem, porque hoje já temos várias opções que não cobram
taxa. Inclusive, tem um videozinho no canal, deixa para assistir depois desse vídeo, quando acabar ele, vou deixar na descrição aí o link, onde eu mostro as 9 melhores corretoras do Brasil, as suas taxas e até indico qual que você deveria utilizar para cada funcionalidade. Então essa é a taxa de corretagem que você paga a cada hora. E temos outras taxas dentro da corretora, e é aqui que mora o perigo. E é aqui que vem aquelas taxas altas mesmo em corretoras taxa zero. A primeira taxa que nós temos é a taxa do termo. Para quem não sabe, dá para operar alavancado também, aqui no caso das ações, dentro do swing trade. Do day trade é mais específico para isso, mas o swing trade também tem como. Porém a alavancagem ela é um pouquinho menor, tá? Vai ser de 3 vezes, 2 vezes o valor que você tem em conta. Então se você tem 10 mil reais lá e manda 15 mil por engano numa ordem ali, essa ordem vai ser executada, tá? E você vai meio que pegar emprestado essa diferença. Você pode alavancar em até 2 ou 3 vezes seu capital da conta. Porém, isso tem uma taxa. Então, o quanto passar do seu capital ali, vai ter uma taxa dessa corretora. Também é uma taxa de corretagem, tá? De termo, de 0,5%. Então, se eu operei 10 mil a mais do que eu tinha, eu vou pagar ali 50 reais, seria isso? E aqui vem outro ponto. Você pode alavancar até certo ponto ali, até 3 vezes o seu capital, porém, se chegar em um momento que você está alavancando muito, ou então que você entrou vendido em alguma ação e a sua margem ali zerou, a corretora também vai lá te zerar. Eu tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre a zeragem compulsória, tá? E mostro que é onde estão as maiores taxas. Isso é principalmente no day trade, mas no swing trade também acontece quando acontece isso de acabar a sua margem e você chegar no limite do termo, a corretora vai lá e vai te zerar. E aqui nós temos diferentes taxas para cada ativo. Para ações, temos a taxa de 0,5%, mínimo de R$ 39,90. Para mini índice, nós temos a taxa de 15,90 por contrato, mini dólar 15,90 por contrato. Porém, aqui que vem a grande questão. Eu até não falei isso aqui no começo, eu vou falar isso aqui logo, que eu coloquei que a taxa de termo é 0,5%. De ações, 0,5% aqui também na zeragem, que tem esse mínimo. Porém, uma taxa da corretora. Então, eu peguei como exemplo aqui todas as taxas da CM Capital. Então, aqui a CM Capital, eu utilizei o próprio site dela, vou deixar o link aí na descrição dos sites, dos custos de todas as corretoras que eu mostrei ali na tabela. E aqui eu peguei justamente todas as taxas da CM Capital. Eu também utilizei como exemplo a Clear. Vou mostrar aqui outras questões que eu também pego taxa da Clear. Mas isso vai variar muito de corretora. A XP, por exemplo, eu sei que o mínimo que ela cobra nessas taxas aqui é de R$100, R$80. Eu não vou falar exatamente agora, mas o link do site vai estar na descrição. Então você vai ter que pesquisar muito bem sobre a corretora. Olha os links que eu vou deixar aí, também vê o vídeo lá de comparação das corretoras, que lá eu falo mais sobre essas taxas. Mas voltando aqui, essa taxa de zeragem nas ações no caso é porcentagem. Então se eu estou operando 50 mil reais, vai abater aqui 0,5% de 50 mil. Já no caso do índice do dólar do mercado futuro, seria isso daqui por contrato. Se estou operando um contrato e sou zerado, vai cobrar R$15,90 da minha conta. Mas se estou operando 10 contratos, vai ser R$159. Se estou operando 100 contratos, vai ser R$1.590. E assim por diante. Mesma coisa para o dólar. E aqui que vem uma grande pegadinha também de muitas corretoras, né? Principalmente as que são também banco. Elas criaram uma forma de, mesmo quando chega lá no seu limite, elas vão lá e te cobram uma multa, meio que te empresta o dinheiro ali e mesmo assim vão cobrando multa diária, né? Faz algo mesmo sem você querer, né? Então, essa aqui geralmente é a taxa mais alta e é quando a sua conta fica negativada. Isso é possível, principalmente quando acontece a zeragem. Então, a multa da CM Capital hoje, que a gente chama de cobertura de margem, é de 0,45% ao dia, mas tem corretoras que cobram até 1% ao dia aqui dessa multa, nessa taxa, tá? Então eu peguei aqui no exemplo da CM, mas posso ter ver aqui o da Clear. Na verdade essa taxa que eu peguei é da Clear, tá? 0,45% ao dia, da CM eu não cheguei a encontrar, mas da Clear seria esse, 0,45%. Como eu falei, tem corretores que cobram mais do que isso. E agora vamos para aquela taxa que tem em todas as corretoras, aí fica mais fácil de mostrar aqui valores certos, né? Como eu falei aqui, vai variar muito de corretora para corretora. Então, quais são as taxas que a Bolsa de Valores cobra, que a B3, que é a empresa hoje que é responsável pela Bolsa de Valores do Brasil? Na verdade, é o que a gente tem que a gente chama de emolumentos, que envolve 3 principais taxas: taxa de negociação, taxa de liquidação e taxa de registro. Hoje não é cobrada taxa de registro aqui, tá, para swing trade, no caso das ações e etc. Mas tem taxa de negociação, taxa de liquidação, mas isso pouco te importa nome, né? Você não veio aqui para saber nome de taxa, você quer saber o quanto que você vai pagar. Então, para as ações, você vai pagar aqui no swing trade de negociação
este valor, de liquidação esse valor. Por fim, você tem que saber só esse total. Você vai pagar de 0,03% o total operado. Então, se você operar aqui R$10.000 vezes 0,03%, vai ter uma taxa de R$3. E isso lembrando que é sobre o valor total, tá? Então, se eu comprei 10 mil e vendi 10 mil, seria isso aqui vezes 2, seria R$6 de taxa. E para operar vendido, eu vou deixar isso para o final, tá? Que é quando você aluga as ações. É um processo que quem está começando talvez não entenda ainda, tá? Um processo um pouquinho mais complexo, digamos assim, mas também tem como você apostar na queda das ações. Você vai basicamente vender uma ação que você não tem, depois você vai comprar ela a um preço mais baixo, né? Você iria ganhar dinheiro aqui, porém tem taxas a mais para isso. Vamos primeiro para futuros, vai ser mais fácil de entender aqui. Futuros eu coloquei como exemplo índice e dólar, tem outros ativos também. Recomendo que você entre nos links que eu deixei na descrição para você ver qual que é o custo de cada corretora. Como eu falei, cada corretora muda, também muda para cada contrato, para cada futuro, né? Aqui temos, por exemplo, o índice, o dólar, tem o índice cheio, dólar cheio, tem aqui o milho, então são vários ativos, né? Aqui o boi, enfim. E aqui eu coloquei os principais, que seria o índice e o dólar. No índice você vai pagar 25 centavos a cada contrato que você operar, isso por operação. Então se eu comprei e vendi, vou pagar 50 centavos. Se eu operar 10 contratos, vou pagar de taxa R$5. Peraí, Pedro, então eu vou pagar este valor aqui, mais esse não confunda. Uma coisa é ações, outra coisa é futuros. Isso aqui é justamente essa taxa, são os emolumentos do índice. Então, enquanto os emolumentos das ações é uma porcentagem aqui, do índice é um valor meio que fixo. Na verdade, é um cálculo que se faz lá, um cálculo bem complexo, inclusive, mas o valor praticamente sempre é esse. Se mudar, vai mudar 3, 4, 5 centavos ao ano. Tá? Eu já acompanhei várias operações minhas aqui, peguei várias notas de corretagem e é sempre essa mesma coisa. Inclusive, eu acabei de pegar uma só para ver se realmente estava batendo certinho e tá. Então, justamente isso. 50 centavos a cada contrato, considerando compra e venda. E o dólar, você vai pagar 1,15 a cada contrato, considerando compra e venda, 2,30 se eu operar 10 contratos. Eu irei pagar aqui R$23. Caramba, Pedro, tá muito complexo, vou fazer então swing trade, aí eu vou ter que pagar isso e aquilo e mais taxa. Calma, deixa eu simplificar um pouco para você aqui, para realmente você ver que é simples essas taxas, depois a gente segue o vídeo, tá? Vamos lá. Vamos supor que você está começando agora a fazer operações. E você quer fazer algo mais simples. Eu quero operar, por exemplo, swing trade em ações e eu quero só comprar. Qual que é a taxa que você paga? Primeiramente, você vai ter que entender a sua corretora, né? Se eu pego uma corretora, por exemplo, como a CM Capital aqui, que não tem taxa de corretagem, eu posso primeiro ignorar essa minha parte aqui, essa primeira parte. Por quê? Porque eu só quero comprar, não quero fazer nada dessas doiduras aqui de termo margem, etc. Eu só quero comprar mesmo e a minha corretora é taxa zero de corretagem. Então já ignora essa primeira parte do vídeo. E eu estou operando ações. Então quanto que eu vou pagar nessa minha operação em que eu comprei uma ação de Petrobras e depois vendi esta ação? 0,03%, o quanto você negociou. Simplesmente isso. Isso que você tem que saber. Você vai pagar só esse aqui, é uma taxa realmente bem baixa. O que acontece que às vezes complica as pessoas é justamente isso, não entender essa parte aqui de zeragem, de multa, e não faz o controle lá e fica negativo na conta. Então, inicialmente é isso. Se você abriu a conta lá e quer fazer swing trade no mini índice, por exemplo, você vai basicamente pagar essa taxa aqui por contrato, se for a corretora taxa zero. Agora que eu já simplifiquei um pouco, vamos seguir para o vídeo, falar um pouco sobre a parte de como operar vendido. E depois ainda vou entrar na parte de imposto de renda, que também é um custo que vai afetar o seu lucro no final das contas. Então, para quem não sabe, quando você vai operar vendido, você basicamente faz o seguinte. Você vai alugar uma ação de uma pessoa. Então, basicamente, você pega emprestado uma ação, vamos supor que seja Petrobras. Vai lá e pega de alguém que tem, que não vai usar ela, um investidor de longo prazo. E aí você vai pagar um aluguel por isso. E depois você vai recomprar esta mesma ação. Você vai vender ela para alguém, né? Depois você vai recomprar e devolver para o dono. Então, é basicamente um empréstimo que você faz. Você pega emprestado, vai vender essa ação depois ganhar dinheiro com a queda. Depois você vai recomprar e devolve para o dono. Então, temos duas taxas envolvidas nesse processo. Nós temos o aluguel. Então, o que é o aluguel? É a taxa que você paga para a pessoa que te emprestou aquelas ações. Ela não vai fazer isso de graça, né? Esse aluguel, ele é um valor realmente bem baixo, tá? Depende muito da ação, cada ação vai ter um aluguel, depende da oferta e da demanda, mas não costuma passar de 4% ao ano. Então, é essa taxa média. Às vezes é 2%, às vezes é 1%, às vezes é 5%, 6%. Em média é isso, 2%, 3% ao ano. E você paga de forma proporcional. Como assim, Pedro? Como assim proporcional? Vamos supor que você fique 15 dias em uma operação vendido, né? Vendi aquela ação ali,
O processo na maioria das corretoras é automático, então assim que eu entro lá vendido sem interação, já é feito esse aluguel automaticamente, e depois quando você recompra ele é encerrado, então vamos supor que foi 15 dias esse processo, você vai pagar, por exemplo, aqui mais ou menos 0,15% nessa operação. Então a taxa do aluguel em si ela é barata. Porém aqui que vem uma questão importante, que é a taxa do CBLC. Vou colocar na verdade taxa da corretora aqui, vai ficar melhor de entender. Que é basicamente uma taxa a mais, uma taxa que a corretora cobra de comissão, digamos assim, para fazer essa operação. A maioria das corretoras cobra 0,5% como base e muitas cobram além disso um valor a mais e também um mínimo. No caso da CM Capital, foi a única que eu vi que tem esse modelo até hoje, cobra 80% do aluguel, então realmente fica uma taxa bem baixa, né? Vai cobrar 80% disso, vai pagar isso mais, sei lá, 0,12, não vou fazer a conta aqui agora, mas é menos que isso aqui ainda, enquanto, por exemplo, na Clear, se eu vendo 10 mil reais, logo aqui 50 reais fica de taxa. Por isso que eu até falava para meus alunos, falei em vários vídeos também de aluguel e tal, de venda, que não compensa operar vendido com poucas ações. E também muitas têm um mínimo, né? Na CM Capital não vi essa questão de mínimo. Temos que ter um limite lá de R$ 29,90. O que isso significa? Que o mínimo que você vai pagar seria R$ 29,90 nessa operação. Então já é uma taxa da corretora, tá? Eu coloquei aqui junto para explicar essa parte do vendido. Então vai mudar de corretora para corretora. Mas aqui você já entende que não compensaria numa corretora como essa entrar vendido em poucas ações, porque senão você não vai ter lucro, né? Você vai ter que ganhar mais de R$ 30 no mínimo ali para começar a ter lucro. Você entra com um capital muito pequeno, muito difícil você ter uma porcentagem ali que vai bater esse seu gasto, né? Se pegar um que nem CM Capital, pelo que eu vi, não tem essa taxa mínima, aí valeria a pena mesmo com pouco capital. E por fim, chegando aqui ao final do vídeo, vamos falar também sobre imposto de renda. Aqui é mais simples de entender, é uma coisa mais fixa, não muda de contrato para contrato, de corretora para corretora, tá? No imposto de renda nós temos que nos preocupar com dois impostos aqui. Tem o imposto que é retido na fonte, então você não precisa fazer nada aqui, ele já vai ser descontado de você automaticamente. No caso do swing trade, ele é bem baixinho, tá? É de 0,005% sobre as vendas. A gente também chama esse imposto de dedo duro. Ele serve só para contar para a Receita que você está vendendo ações. Então não tente deixar de declarar seu imposto de renda, dar o golpe aqui na Receita, digamos assim, em relação às ações, porque ela sabe que você está operando por conta deste imposto, tá? 0,005% sobre todas as vendas que você faz. E temos por fim o imposto sobre o lucro. Então todo o lucro que você tem mensalmente, então todo mês você tem que calcular esse lucro, você tem que pagar uma DARF até o último dia útil do mês seguinte, que é de 15% sobre esse lucro. Detalhe importante, você pode ir calculando seus resultados mensais. Se você tem um prejuízo este mês, você pode ir carregando esse prejuízo nos próximos meses e você só vai pagar essa DARF quando o seu lucro superar a soma de seus prejuízos anteriores. E outro detalhe importante, quando você for calcular esse imposto para pagar na DARF, você deve subtrair o quanto você já pagou aqui de imposto retido na fonte. Então você vai calcular 15% sobre o lucro, tá? Esquece isso aqui de início, e depois você vai pegar o quanto você já pagou, esse 0,005% desse imposto retido na fonte. Vamos supor que você viu lá que 15% seria R$100, mas você viu que você já pagou de imposto retido na fonte aqui R$10, somando tudo do mês, né? Então, na verdade, você vai pagar aqui R$90 de imposto. Seria basicamente isso. E essa é a parte burocrática que é importante saber e poucas pessoas te contam. Agora, se você quiser saber tudo sobre day trade, swing trade e análise gráfica, a parte estratégica também, já incluindo esses cursos para você não fazer aquelas estratégias que te vendem por aí, que você faz 50, 60, 70 operações aí por dia, por semana, e você vai basicamente morrer nas taxas aqui, né? Que é taxa demais quando você faz muitas operações. Recomendo que você conheça a minha mentoria exclusiva. Hoje eu tenho dois modelos. Tem o meu curso completo, que é esse daqui, onde você tem acesso a um curso realmente muito completo e um suporte exclusivo para o WhatsApp ao longo de todo o treinamento. E tem também a minha mentoria individual, onde você vai contratar uma aula, um pacote com 4 aulas ou com 12 aulas. Você escolhe aqui o tema, escolhe também a quantidade de aulas e você pode entrar neste site que vai estar na descrição do primeiro comentário, clicar aqui para falar diretamente comigo pelo WhatsApp que eu vou te ajudar a escolher o melhor plano para você. Informação importante, em breve esse meu treinamento completo ele vai ficar um pouco fora do ar, tá? Um tempo fora do ar. Por quê?
porque eu irei atualizar ele e irei trazer uma mentoria em turma novamente. Faz tempo que eu não trago, se eu não me engano já faz mais de 3 anos. Eu vou trazer novamente. Se você quiser participar dessa mentoria, tiver interesse de conhecer como funciona, é realmente a mais completa do mercado hoje, muito mais do que qualquer um desses aqui, tá? Recomendo que você entre no grupo exclusivo de WhatsApp. Vou avisar, é lá quando eu for abrir essa mentoria. E antes dessa mentoria, eu geralmente faço uma semana de curso gratuito, onde eu realmente ensino toda a base, toda a parte estratégica, não meço esforço, realmente eu entrego tudo ali que eu posso e por fim eu ofereço essa mentoria que não é simplesmente um curso, né? É realmente acompanhamento comigo, eu ali presente te ensinando tudo na prática. Então é isso, o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Antes de fechar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse. Até a próxima, bons investimentos e fui!